acharam 2 Reis, no seu verso 4, a epígrafe do texto vai dizer: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos ler o verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Agora você pula para o 7, que está escrito assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Eu já pude sentir a presença do Senhor desde a hora que cheguei aqui, através dos louvores, através das saudações que foram dadas. E agora eu quero que você redobre a sua atenção, porque o Senhor vai falar conosco. Não o que nós queremos ouvir, mas o que é necessário para recarregar as nossas forças e nós prosseguirmos mais uma etapa. Você crê nisso? O texto que nós lemos vai fazer menção a uma mulher. Essa mulher não tem um nome declarado. Essa mulher não tem o seu RG mostrado aqui. Mas o texto vai dizer que essa mulher, um certo dia, não foi logo quando o seu esposo morreu, não. Não foi quando o luto bateu na sua porta, não. O texto vai dizer que um certo dia, passou-se um tempo, ela estava no processo do luto, da perca do provedor, porque o homem representa o provedor, a cabeça do lar, o sacerdote do nosso lar. Ela perdeu a cabeça do lar, perdeu o provedor. E um certo dia, essa mulher recebe um credor à porta da casa dela. Ela sofrendo todo esse processo, porque a Bíblia não vai mostrar se tinha amigo próximo, se tinha parente próximo, se tinha um vizinho amigo, não. Essa mulher está contando uma história sozinha com seus filhos. O texto vai dizer que o credor bate à porta. E agora, por costume da época, ele veio pegar os filhos para trabalhar para ele, para sanar a dívida que o marido deixou. Porque o marido, como provedor, essa mulher não trabalhava fora, trabalhava dentro. Essa mulher não saía para fora, ela estava lutando na casa dentro. E agora alguém bate na sua porta, tentando ameaçar a provisão futura dela. Porque a provisão presente já foi, já morreu. Mas agora a sua provisão futura está correndo risco. Aí o texto vai dizer que essa mulher se levanta e vai à porta do profeta. Eu já vim conversar com uma mulher aqui. Tem situações que não dá mais para ficar dentro de casa. Tem situações que você tem que bater na porta certa. E essa mulher entendeu a situação, porque ela não foi pedir ajuda para amiga, ela não foi postar um texto de tristeza no Facebook, ela não compartilhou indireta no status, ela não fez nada disso. O texto vai dizer que ela foi para a casa do profeta. Você imagina comigo o constrangimento dessa mulher, porque quem já passou por isso, eu já passei. Uma certa vez eu estava vindo um ciclo de oração com a minha mãe dirigente, ciclo de oração, mulher de Deus, de oração. Nós estamos chegando, e quem está cortando a nossa luz? O abençoado. Os vizinhos tudo olhando, o constrangimento de ver o credor bater na porta para cortar a luz. Mas não é crente, mas não é servo, mas a casa não teme ao Senhor. Todo mundo observando o que nós faríamos. Minha mãe falou: tu abaixa a cabeça e entra para dentro de casa, nós não tem como pagar. Passamos alguns dias na luz de velas. Aí pensar comigo, essa mulher está batendo, o credor está batendo na porta e ameaçando levar os filhos. O constrangimento dessa mulher poderia paralisar ela e deixar ela dentro de casa, escondida. Não vou sair daqui, porque olha o que eu estou passando, olha a vergonha que eu passei. Mas o texto vai dizer que ela toma coragem. E o céu está conversando com alguém bem baixinho e dizendo assim: ei, o teu constrangimento vai servir de combustível para você se levantar. Recebe combustível para reagir, mulher. Eu sinto ele aqui. Ela sai da fase do constrangimento, supera.
levanta e o segredo está aqui. E se você pegar, você dá um glória. O texto vai dizer que ela vai bater na porta certa. Sabe qual é o nosso problema? Querer bater na porta errada. É um negócio de querer pedir ajuda para quem não quer te ajudar. É um negócio de querer pedir autocompaixão para quem não está nem aí para a sua situação. E o profeta aqui representa o próprio Deus, porque toda vez que Deus queria falar com os homens, ele se manifestava pela boca do profeta. Quando os homens queriam entregar algo a Deus, ia até o profeta. Então essa mulher se levantou e disse: eu não vou postar nada no Facebook, eu não vou ligar para ninguém, eu vou para a casa do profeta, vou bater na porta dele, ele vai me atender. Ah, Deus está conversando com alguém. Para de pedir ajuda para quem não quer te ajudar. Vai para a casa do profeta. Eita glória. Para de se rebaixar para quem não quer te ajudar. Deus está dando um conselho para alguém aqui. Para de descer o nível para quem não quer te ajudar. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com ele em secreto e ele vai te honrar em público. O texto vai dizer que ela, chegando ao profeta, ela conta as lamúrias dela, a dificuldade que ela está enfrentando. E a oração tem essa finalidade. Irmão, é no caminho da oração que você vai alcançar resposta. É no caminho da oração que você vai elevar o nível. Quando você tiver com muita vontade de conversar, vai conversar com Deus. Mulher tem essa necessidade. Homem não tem tanto não, mas mulher gosta de falar, não é? E às vezes nós falamos demais para quem não devia. E o Espírito Santo veio aconselhar alguém aqui dizendo: vai contar para mim. Para de ficar criando textos gigantes e postando indiretas. O Espírito Santo não trabalha com indireta, ele é claro. Para com isso não é coisa de crente, não é coisa de cristão. Vai para o joelho, está incomodado, ora. Está angustiado, ora. Está devendo, ora. Não gostou do que está acontecendo? A igreja tem dono. Vai conversar com o dono da igreja. Para de se reunir à tarde no cafezinho. Ai, Deus sabe com quem está conversando aqui. Para de fazer conversinha na tarde, chazinho, chamando. Você viu o que aconteceu? Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Vai para o joelho. O dono da igreja, que morreu na cruz, pagou um alto preço, ele está vendo. Vai conversar com o dono da obra. O texto vai dizer que ela, chegando à porta do profeta, o profeta atende ela. O nosso Deus escuta nossas orações. E o texto vai dizer que ele pergunta o que ele pode fazer por ela. A pergunta para nós pode ser um pouco grossa, mas o que posso fazer por você? Me diz o que você tem em casa. Essa mulher está tão angustiada porque tem momento que nós estamos tão angustiados, tão desesperados, que nós não enxergamos o que está na nossa frente. Lembra de Agar? Ela foi lançada errante a um deserto chamado Berseba. Se você for estudar sobre esse deserto, era o deserto que você mais encontrava fonte de água. Mas ela estava tão desesperada que ela andou pelo deserto e não viu a fonte. Porque o desespero cega as nossas vidas. O desespero deixa a gente meio cego, meio atrapalhado. Aí vai dizer que o anjo do Senhor aparece a ela e diz: Agar, pega um menino, abre os teus olhos e veja a fonte. Tem coisa que está na nossa frente, mas nós não enxergamos por causa do desespero. Mas Deus nessa tarde está dando equilíbrio para alguém aqui, dizendo:
Eu vou trazer equilíbrio para a sua cabeça, para a sua mente, para a sua visão. Você vai voltar a ver o que está fora do lugar. Aí o texto vai dizer que ela fala: eu não tenho nada, senão uma botija com um pouco de azeite. Quando ele pergunta para ela o que ela tem em casa, na visão dela aquilo não seria suficiente. Porque realmente, já foi dito aqui pelo nosso irmão, o azeite era uma matéria-prima cara. Porém, aquela quantidade não pagaria a sua dívida. Mas o texto vai dizer que o profeta dá uma instrução para ela. Eu quero que agora você fique bem atento, porque quem obedece às instruções do Senhor tem sucesso. Eu vou repetir de novo, porque quem obedece às instruções do Senhor alcança sucesso. Era pouco o que ela tinha, mas Deus estava multiplicando o recurso escasso. E Deus está conversando com alguém: eu vou multiplicar o seu recurso escasso. É pouco, mas na minha mão vai multiplicar. Se eu fosse você, eu recebia, porque Ele está dizendo: eu vou multiplicar recurso escasso de alguém aqui. Aí o texto vai dizer que a instrução é a seguinte: vai lá, pede aos seus vizinhos vasos emprestados, muitos vasos. A fé do profeta estava elevada, porque ele manda pedir muito. Agora vamos ver se a nossa fé também está elevada para obedecer conforme Deus falou. Porque Deus declara uma palavra sobre as nossas vidas. E sabe por que muitas das vezes não acontece? Porque nós mesmos não temos fé. Mateus capítulo 9 vai narrar a história de 2 cegos. O texto vai dizer que esses 2 cegos estão seguindo a Jesus. Eles não veem fisicamente, mas eles escutam, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O texto vai dizer que aquilo acrescenta a fé neles a ponto deles chegarem em Jesus e dizer: Senhor, me cura. Jesus olha para ele: isso aqui mexe comigo. Porque Jesus olha para eles e fala assim: eu vou curar. Vocês acreditam que eu curo? Eles respondem: sim, Senhor. Então seja feito mediante a vossa fé. Sabe o que Jesus disse para os cegos? Não vai ser sobre a minha fé, porque eu tenho poder para realizar. Não é sobre quanto poder eu tenho para fazer, porque eu sou poderoso. Mas é sobre o quanto de fé você tem para receber. Quer ser curado? Você tem fé para receber? Não era sobre o poder dele, era sobre o tanto de fé que os cegos teriam para voltar a enxergar ou enxergar. Deus está conversando com alguém aqui. Eu sou o mesmo Deus que livrei o povo do Egito. Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o mesmo Deus que caminhei com os 3 dentro da fornalha. Eu sou o mesmo Deus que entrei na cova dos leões e livrei a Daniel. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Não é sobre o meu poder, é sobre o quanto você tem fé para receber. Eliseu fala para ela pedir muitos vasos. E a instrução que ele deu, ela obedeceu. O texto vai dizer que ela vai aos vizinhos e pede muitos vasos. Quando ela traz os vasos, o texto vai dizer que ela fecha a porta. Ela agora está vivendo um processo, continuando o processo dentro de casa sozinha. Ela e os filhos dela. É
por isso que eu não sou muito a favor de quem gosta de expor muito a vida. Não só em rede social, mas até em conversas. Porque eu acredito que tem processos que nós temos que viver sozinhos, dentro de casa. Vou contar isso aqui para alguém, porque testemunho vivifica a fé. E Deus me trouxe isso à memória. Antes de eu conhecer meu esposo, uns anos antes, eu morava com minha mãe, com meu padrasto e com meu irmão. Sofri muito na mão do meu padrasto. Se eu fosse para alguma vigília, ele não deixava eu voltar e não deixava eu entrar dentro de casa, não podia dormir dentro de casa. Se desse 9 horas da noite e o culto estivesse rolando, eu não podia esperar, eu tinha que ir para casa. Porque se passasse das 9, ele não deixava eu entrar dentro de casa. E a última vez que isso aconteceu, eu fui para Campinas, em um evento de mulheres do Belém. Nós sabemos que os irmãos são muito criteriosos com o horário. Mas, irmãos, acabou 9 horas. Naquela época eu morava em Itaquera. E eu não ia chegar a tempo dele me deixar entrar. Então naquele dia estava muito frio, aquela garoa fininha que chega, dói o rosto. Eu saí do culto já angustiada, porque eu sabia que não ia entrar dentro de casa. E eu fiz uma breve oração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu fui fazer a tua obra. Ele não vai deixar eu entrar e está ficando insustentável a situação. Quando eu cheguei em casa, os irmãos que me deixaram, era tarde já, eles ficaram esperando na porta, no portão. E o medo do meu pai sair e fazer um escândalo, falar que eu não ia entrar, e eu não queria que ninguém soubesse. Já bastava os vizinhos que acompanhavam. Quem mais precisa saber do processo? Deus já estava vendo. Eu dei tchau para aqueles irmãos, ele: não, a gente vai esperar vocês entrar. E eu, meu Deus, que esse portão não esteja trancado. Para honra e glória do nome do Senhor, não estava trancado. Eu falei: menos uma vergonha. A pessoa gritando, ele não querendo abrir. Entrei: tchau, irmãos. E morrendo de medo dele não abrir. Quando eu bati na porta, ninguém respondeu. Bati a segunda, ele: o que eu te disse? Você não vai entrar. Eu já estava acostumada, vamos dizer. Sentei, coloquei os braços sobre os joelhos e falei: vou inclinar a cabeça. Amanhã de manhã ele abre. Eu sabia que ele não ia deixar eu dormir durante o dia, porque ele não deixava. E fiquei aguardando. Aí eu só escutei o choro da minha mãe. E se alguém se perguntar e falar assim: nossa, mas a sua mãe não fez nada? Minha mãe era uma mulher de oração, uma mulher temente ao Senhor. Mas uma certa vez, em uma conversa, ele nunca tratou minha mãe mal. O negócio era comigo, porque tem provação que é com você e Deus. Deus vai usar alguém para te testar, para te provar. Para de colocar culpas em terceiros. O Senhor está falando com alguém: eu estou te testando, estou te provando. E se você for fiel a mim, você vai ser aprovado. O vaso sabe muito, o oleiro sabe muito bem como quebrar o vaso. Aí eu tive uma conversa com a minha mãe e falei: mãe, não é mais para a senhora se intrometer. Quando ele não quiser, deixa. Porque ele não trata a senhora mal, o negócio é comigo. E vai criar uma desavença no casamento de vocês. Deixa. Só que naquele dia estava muito frio. Minha mãe começou: Antônio, abre a porta para a menina. A menina veio do culto, Antônio. A menina estava no culto e minha mãe começou a rogar pela minha vida. E deu coisa de uns 10 minutos, 20 minutos, ela rogando, ela começou a insistir tanto que ele percebeu que ela não deixaria ele dormir. Ele abriu a porta, mas não deixou eu dormir. Ele acabou com a minha vida. Ele só não me chamou de linda. De resto, irmãos, pensa. Ele acabou comigo e eu não entendi o porquê. Porque eu trabalhava, eu ia para casa, estudava, ia para a igreja. Meu esposo foi o meu único namorado e único marido. Meu único marido, vai para sempre, né, amor? Em nome de Jesus. Nunca tive, nunca dei dor de cabeça
Não conheço o que é o mundo e não tenho vontade de conhecer, porque Cristo é suficiente. Deus está conversando com alguém. O Cristo é suficiente para sanar todas as suas dúvidas, vontades e desejos. Só que Deus falava comigo: eu estou te lapidando. Vou te transformar numa mulher, não numa menina. Tem gente que precisa sair da fase de menina, de menino, e virar homem, e virar mulher. E Deus sabe como tratar. Tem crente que é muito dodói, ninguém pode falar nada, a palavra não pode vir dura, não pode ter um pisão no pé que já quer desviar, quer voltar para trás. E Deus está falando: eu estou levantando mulheres e homens de Deus com pulso firme. Naquela madrugada ele não deixou eu dormir. Eu chorei tanto, que quando eu acordei 6 horas para trabalhar, meu olho estava inchadíssimo, feia, pequeno, eu não conseguia nem abrir direito. Cheguei no serviço, ninguém do meu serviço sabia. Perguntaram para mim: o que você foi? Eu falei: ai, menina, não sei. Eu falei: ai, deixa pra lá. E naquele dia eu estava voltando do serviço, peguei o ônibus, passei na frente de uma igreja, nunca tinha reparado naquela igreja. Mas naquele dia eu desci no outro ponto, voltei, entrei, sentei no último banco. Deus levantou uma irmã, porque Deus sabe que tem momentos que Ele precisa falar conosco, porque senão a gente desvia, a gente se desespera, a gente cansa. Ele levantou aquela irmã, eu tinha 18 anos de idade naquela época. Ela foi até mim, apontou o dedo e olhou: menina, eu vi o que tu encarou essa madrugada. Deus está conversando com alguém, dizendo: eu estou contemplando. Ela olhou: eu vi, menina, e digo para ti: sai, que eu te dou a vara hoje. Eu vou cuidar de ti onde tu colocar a planta dos teus pés. Porque naquela madrugada eu estava orando: Deus, me deixa morar num lugarzinho, um cômodo. Eu não vou desviar, não. A minha vida vai ser para a honra e a glória do teu nome. Naquela época eu nem pregava, eu só louvava. E aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Menina, era de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, horário que eu pudesse. E Deus me deu a minha carta de alforria. Naquele dia, fui procurar um lugar para eu morar. Sabe onde eu fui morar? Num cômodo sem reboco, banheiro comunitário, num fundo de um quintal, que a polícia toda hora invadia. Mas eu vi a mão de Deus. E Deus já está conversando com alguém: se eu te der autoridade para sair, tu sai, eu vou cuidar. Mas se eu não der, fica no teu lugar. Aguenta, porque eu vou intervir na hora certa. Aleluia. E quando tudo aconteceu que eu precisei sair, eu fui conversar com o meu pastor. Meu pastor olhou para mim e falou assim: o quê? Mas você chega na igreja toda feliz? Eu falei: é. Porque eu aprendi que quem precisa saber dos meus problemas é Cristo. Pastor, com todo respeito, mas eu quero te explicar minha situação para o senhor não ver eu saindo e achar alguma coisa errada. Essa é a minha situação, minha mãe foi comigo, minha testemunha. Saí de casa. Deus preparou um casamento, aqui estou. Só que isso nos mostra que tem situações que mesmo batendo na porta, é melhor você encarar sozinho dentro de casa. Porque essa mulher sofreu uma ameaça. Ameaça não é um fato. Ela só sofreu uma ameaça, mas não aconteceu ainda. Tem gente que está sofrendo ameaças, provações, e está desesperado, nem aconteceu, nem sabe se vai acontecer. Só obedece a instrução, vai para dentro de casa, fecha a porta. Ela pediu o vaso emprestado para... Eu posso pensar aqui quando pediu o vaso, para quê? Não, só me empresta. Porque se a gente for contar tudo que Deus falou conosco, as pessoas acham que a gente é louco. Porque o seu momento não condiz com a palavra que Deus liberou para você.
Às vezes nós olhamos para a direita, para a esquerda e fala: vou fazer tal coisa, vai ser grande e gigantesco. Eu vou chegar em tal nível, vai acontecer tal coisa. Mas o nosso momento não condiz, a nossa realidade não condiz com a palavra que Deus liberou para nossas vidas. E se nós for contar para todo mundo, muitos não vão entender, e palavras vão nos ferir, e palavra vai fazer nossa fé oscilar. Então tem coisa que é no silêncio, é com a boca fechada, pede a vasilha, entra para dentro de casa e acabou. Aí o texto vai dizer que a instrução é: pega a tua botija e deita o azeite em cada vaso. Conforme os vasos forem enchendo, você vai colocar o vaso à parte. Isso aqui Deus falou muito comigo, porque a matéria-prima do milagre dela estava dentro de casa. Ela não precisou pedir para vizinho, terceira matéria-prima, não. Só os vasos. A matéria-prima estava dentro de casa. A ferramenta que Deus te deu está dentro da sua casa, nas suas mãos. Lembra de Jael, quando Cícera entrou dentro da casa dela? O texto vai dizer que Cícera vem correndo se esconder. Ele para na porta de Jael, e isso me deixa muito contente, porque o texto vai dizer que essa mulher antecipa o passo. Ela é esperta. Ela antecipa o passo de Cícera. E quando Cícera está chegando à porta da tenda, ela convida ele a entrar. O texto vai dizer que ele pede água para ela. Juízes capítulo 4. Ele pede água. Mas o texto vai dizer que essa mulher, com estratégia do céu e cautelosa, olha para ele, põe ele deitado, pega uma manta, o cobre e fala: toma leite. A água desperta, mas o leite põe para dormir. Porque o leite tem um aminoácido do triptofano, que é da serotonina, que faz diminuir a parte acelerada do corpo e põe para dormir. Então, quando ele pediu água, ele queria ficar acordado, mas ela, com estratégia, falou: tu vai dormir. E Deus está dando estratégia para alguém aqui. Para de falar muito. Fecha a boca. Põe para dormir. Acalma a situação dentro de casa. Ela não foi brigar fora, foi dentro. Porque fora ela perderia, porque ele era capitão de guerra, mas no território dela, a mulher conhece a casa que tem, conhece o esposo que tem, conhece os filhos que tem. O marido perde a meia, ela sabe onde está. Ou não é assim não na sua casa, só é na minha? Tu viu isso? Nós já sabemos onde está. Está em tal lugar, a pessoa vai procurar. Nossa, não estou vendo, mas está aí. Quando você chega lá, não está lá? Mulher conhece o território dela. Aí o texto vai dizer que ela convida ele para dentro. Não, no teu território eu não consigo lutar, mas no meu, vem que eu tô com tudo. Põe ele para dormir. O texto vai dizer que ela pega um martelo e uma estaca dentro de casa, não foi fora. Quando ele está dormindo, o texto vai dizer que ela coloca no crânio, dá martelada, 2 marteladas, 3, crava o crânio de Cícera no chão. E o texto vai dizer que a vitória do povo veio pela mão de uma mulher. E sabe o que é interessante? Por isso que eu falo que Deus, Ele nos ensina antes de colocar a gente para fazer. Porque se você for estudar, na época, quem levantava a tenda e quem carregava cântaro era a mulher. Quem fazia o trabalho braçal era a mulher. Mulher tem força, viu? Nós somos fortes. E quando se troca de tenda, principalmente no deserto, a mulher tinha que cravar as estacas muito bem firmes no chão.
Porque se a tempestade viesse e levasse a tenda, ia tudo embora. Então essa mulher estava habilitada no que ela devia fazer. É por isso que você tem que parar de questionar a Deus conforme Ele trabalha, o que Ele está fazendo com a sua vida, porque Ele está te habilitando. Nossa, um sol desse, eu tenho que cravar essa estaca aqui, por que esse marido não vem fazer? Vai você. Meu marido não quis ir para o jejum, você veio. Ele não quer ir para a consagração, vai consagrar você. Não quer acordar de madrugada, acorda você. Deus está te habilitando. Porque na hora que o perigo chegar dentro da tua casa, eita, bater lá uma estaca no chão não vai ser problema não. Você vai vencer o inimigo dentro de casa. É por isso que Deus está levantando mulheres habilitadas nesse jejum. Aí o texto vai dizer que ela fechando, e eu já estou encerrando, ó, a porta, ela vai deitando o jarro de azeite sobre os vasos. A matéria-prima estava dentro de casa. E agora, preste bem atenção. Para você extrair o azeite, você tem duas formas: manual e mecânica. Mas nessa época era manual. Então vamos lá, você vai no pé, forrava-se um pano no chão, chacoalhava a árvore, caía o fruto. Ia para casa, separava o fruto das folhas, lavava, tirava o caroço, prensava com a própria mão e fazia todo o processo para extrair na prensa o azeite. Nós estamos falando de um processo trabalhoso. Mas tem situações na nossa vida que Deus facilita o processo. Você não entendeu? Para ela ter a quantidade de azeite, ela teria que trabalhar muito. Mas Deus olhou para ela e falou: não, eu vou facilitar o teu processo. Pastor Reginaldo, receba essa palavra. Deus vai facilitar o seu processo. O que para muitos vai demorar muito tempo, Deus está dizendo: eu estou facilitando o processo de alguém. Você não vai precisar colher no pé, você só vai deitar o jarro e vai encher os vasos. Tem uma palavra de Deus para alguém: eu vou facilitar, recebe o teu processo. Não se assuste quando você olhar para alguém e a pessoa fala: mas estava desse jeito, como? O credor bateu na porta ontem. Como que agora está cheio de azeite dentro de casa? Deus está facilitando o processo. Se eu fosse você, eu recebia. Deus vai facilitar. O que para alguém vai demorar, para você vai vir em mãos. E sabe o que eu aprendi? Não adianta questionar com ele. Não adianta perguntar como ele trabalha. Tem momento que ele quer facilitar. E aí, se ele quiser facilitar? Aí o texto vai dizer que ela foi deitando o jarro sobre os vasos e foi enchendo e colocando a parte. Enchendo e colocando a parte. De repente, ela pede mais um. O filho responde: não tem. Acabou. Na hora, o azeite para. E Deus falou muito comigo em casa, dizendo: Maiara, você entende que não é sobre o azeite, é sobre o vaso? Se tivesse mais vaso, teria mais azeite. Porque quem é limitado é você, mas eu não sou limitado. Quem é limitado somos nós, mas Ele é ilimitado. Não é sobre o tanto de azeite, é sobre o tanto de vaso. Não é sobre o poder dele, é sobre os vasos. Aí o texto vai dizer que, e agora eu quero que você preste bem atenção, porque no início do texto vai dizer que ela vai à casa do profeta, porque ela está com um problema. Mas agora o problema dela está solucionado. Só que ela não esquece da casa do profeta. Eu quero trazer à memória de alguém que no momento que você estiver passando da sua crise, você sabe que bater na porta do profeta. Mas no momento em que Deus te abençoar,
saiba fazer o mesmo caminho e voltar à casa do profeta. Porque nós vivemos uma geração que na hora que estamos no perrengue, viemos para a igreja. Viramos crentes. É de manhã, de tarde, de noite, escola bíblica, doutrina. Todos os eventos nós estamos, porque estamos no processo. Mas quando o processo é facilitado e Deus nos dá a nossa vitória, nós esquecemos da casa do profeta. Aí o pastor vai te mandar um zap e perguntar: irmão, você não veio hoje? Estava esperando para você ficar na porta. Aí você fala: ai pastor, não deu, eu fui viajar. Ai pastor, eu não deu, eu estava fazendo isso. Não sou contra viajar nem passear com a família, você tem direito. Mas não esquece da casa do profeta quando Deus te honrar. Não esquece de que aonde você foi pedir ajuda e recurso. E isso entra também no dízimo. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Sabe por quê, irmãos? Cá para nós. Você pode chegar aqui 8 horas da manhã e sair 8 horas da noite em jejum. A luz da Bíblia, estou falando Bíblia, a luz da Bíblia. Para você ser próspero na sua vida financeira, você tem que ser dizimista e ofertante. Você pode pular, você pode rodar. Você pode falar em línguas, pode fazer aviãozinho, helicóptero, o que você quiser. Mas para você ser próspero na sua vida financeira, seja fiel com Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias. Lembra da casa do profeta, honra a tua casa. Agora fica mais difícil, né, irmãos? Mas é que nós temos tantas campanhas que quer confundir as escrituras, quer manchar. É campanha da prosperação. Você traz a sua moeda, põe lá e você vai sair próspero. Quem te disse isso? Vai ler a Bíblia, que você não é enganado por campanha nenhuma. Vai ler a Bíblia, que campanha da vassoura, do vaso, da flor, do que for, não te confunde. Não desestabiliza. Você não entra crente e sai duvidoso porque não aconteceu. Vai ler a Bíblia. A palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa. É como uma espada de 2 gumes. Para de ficar indo na onda da internet, do que está acontecendo agora, que tudo está liberal, que distorce as escrituras. Vai ler a palavra, ela vai esclarecer a sua mente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e quem tem palavra não anda em escuridão. Sabe por que estamos vivendo uma geração caótica? Porque não quer ler Bíblia, só quer movimento. Não quer ler a palavra, só quer rodar. Rodar é bom, pular é bom, mas ler a palavra é excelente. Ela vai abrir caminho, vai esclarecer a sua mente. Para deixar claro, eu não sou contra, viu, irmãos? Eu gosto do poder, eu gosto do fogo, mas é bom ter a palavra. É por isso que nós passamos vergonha com o testemunho de Jeová. É por isso que passamos vergonha com os católicos. Porque não sabemos manusear a palavra. Isso serve para a igreja toda, para os músicos, para os jovens, para os irmãos, para as irmãs, para mim, para o corpo de obreiros. Nós precisamos saber manusear a palavra, para não sermos enganados. Aí o texto vai dizer que ela, conhecendo o Deus que ela servia, porque o esposo dela temia o Senhor, a casa dela estava debaixo da potente mão do Senhor, ela não vai passear com azeite. Ela não vai tirar férias das obras, não. Ela volta para a casa do profeta. E eu vou ler e vou encerrar. E o profeta vai dizer a ela, dando outra instrução. Porque o mesmo que deu instrução para ela resolver o problema, agora vai dar instrução para ela saber usar o que ela tem em mãos. É por isso que você precisa vir para a casa do profeta, para ele dar instruções. Ele vai dizer assim para ela: vai e vende um azeite, paga a tua dívida, e você e teus filhos vivei do resto. Ele dá instrução para ela. Ela sai de uma endividada para uma empresária. Pensa comigo, os vizinhos olhando para a porta dela. Nossa, mas o credor veio ontem, agora ela está pondo a plaquinha, vende-se azeite.
Pensa comigo, irmãos. Ontem estava alguém batendo na porta dela cobrando, vou levar teus filhos. Aí no outro dia ela tá, no mesmo dia, vamos dizer, em coisa de horas, ela põe a plaquinha, vende-se azeite. O teu azeite vai chegar onde você não pode chegar. Deus vai fazer o seu recurso chegar onde você não pode chegar. É por isso que você tem que investir na obra. Porque você pode não chegar em tal lugar, mas o seu recurso pode alcançar outras vidas. O teu recurso vai manter essa porta aberta para que outras vidas encontrem o Cristo que você encontrou. É por isso que é importante nós dizimarmos e ofertarmos. Nós lembrarmos da casa do profeta. Aí o texto vai dizer que ele olha para ela e diz assim: agora você e seus filhos, vivei do resto. O resto aqui, numa linguagem mais atualizada, é do que sobrou. Não é resto numa forma pejorativa, não. É o que sobrou, vocês vão viver com isso. Só que Deus é muito bom e a Bíblia é muito detalhista, porque não é sobreviver. Porque sobreviver é você contar a moeda, ela é ter que contar os litrinhos, a ml do azeite. O profeta falou, você vai viver. O viver é viver confortável. Porque quando é sobreviver, eu vou ter que ver as mls. Quantos litros sobrou? Caramba, não vai dar, olha. Vai faltar se eu for fazer isso. Se eu for descansar agora, tirar uma viagem ou comprar um armário novo, não vai dar. Se a minha máquina quebrar e eu precisar comprar outra, não tem como. Eu queria tanto aquele vestido, mas não dá. Eu queria tanto aquele terno, não dá, porque é sobreviver. Mas Deus não está falando sobreviver, Ele está falando viver. Ah, se você fosse mais esperto, você tinha tomado essa palavra. Deus já está conversando com alguém. Você não vai sobreviver, você vai viver do resto. Você vai viver, você não vai sair contando como você vai ir, como você vai voltar, o que vai acontecer. Deus vai te prosperar a ponto de você viver. Mas lembre-se de uma coisa. Não esqueça da casa do... Vamos lá de novo? Não esqueça da casa do... Receba essa instrução do céu. Eu agradeço a oportunidade.